Estamos aqui agora no CT para estrear essa nova ferramenta. Olá, amigos, estamos de volta para mais uma entrevista à distância e vamos voltar a falar desse tema que está tomando conta de todos os debates, em todas as câmaras, assembleia, enfim, em todos os setores da economia também do Estado, que é a questão da suspensão dos incentivos fiscais aos frigoríficos. Nós vamos entrevistar agora o presidente executivo do Sindicato das Indústrias de Carne do Tocantins, que é o Gilson Ney Bueno Cabral. Gilson, obrigado por sua participação aqui com a gente. E o governo fez uma coletiva agora esta semana e ele disse que o motivo da suspensão dos TARES foi um débito de 57 milhões de reais de 11 frigoríficos que, apesar de estarem recebendo incentivos, não estariam pagando como previsto. Como que você viu, vocês receberam essa argumentação? Isso realmente está ocorrendo? Bom dia. Bom dia a todos. Seu ouvinte, Kleber, é muito bom um canal de comunicação desse, do alcance que tem, para nós esclarecermos isso. Com relação a essa fala do secretário, esses valores absolutos que ele colocou, a posição nossa é o seguinte, Kleber: existem autos de infrações que são cometidos, às vezes, em excesso. Esses autos de infrações são questionados. O próprio secretário diz que houve abertura de processo administrativo, deu o benefício da ampla defesa do contraditório. Então, nós estamos esperando, por exemplo, esses números deveriam ser divulgados depois que tivessem confirmado e esse processo tivesse transitado em julgado. Ou seja, há os autos, só um minuto, há os autos, no entanto, está em prazo recursal, não está transitado em julgado ainda, é isso? Não, inclusive nem prazo, o recurso está indo no prazo da ampla defesa do contraditório, porque tem alguns excessos que são cometidos por fiscais do poder público, e eu te dou um exemplo. Na quarta-feira, por exemplo, a edição da medida foi na noite de segunda para primeira, na segunda para terça. Nós tiramos notas. Quarta-feira houve transporte de gado ainda, porque havia notas tiradas já, as notas tiradas de transporte, os GTAs tirados. E um dos frigoríficos foi surpreendido. Depois das 7 da noite, o caminhão estava chegando para descarregar o gado do curral. Um dos frigoríficos foi surpreendido e foi multado, porque aquela nota tinha que ser sido recolhida imposto. A própria Secretaria da Fazenda, quando foi emitida essa nota, o programa dela não estava preparado para emitir área de imposto. Essa nota, quando foi emitida, ela estava valendo. Portanto, ela era um documento oficial do Estado, que foi tirado de um programa oficial do Estado, que tinha que ser respeitado. Eles simplesmente multaram o frigorífico no recolhimento do imposto e ainda deram 60% de multa. Esse tipo de auto, ele pode ser questionado na justiça. Quantos desses haverão nesse rol de 57 milhões dos 11 frigoríficos que ele está falando? Ou seja, então vocês entendem que esses autos de 57 milhões acaba não sendo realmente o motivo que levou à suspensão desse incentivo fiscal, é isso? Não, nós entendemos o seguinte: lá o próprio secretário fala que eles podem suspender e até cancelar. Eu concordo, está na lei do Proindústria. Existe um programa do Proindústria que foi feito pela Lei 1385 de 2003, tem algumas previsões legais lá que falam que existe um benefício, mas quem não cumprir pode ser cancelado. Realmente pode. Agora, existe o setor todinho está sendo penalizado. Nós não fomos informados, nós não fomos convidados para sentar na mesa. Esses autos de infração, eles não foram ainda consolidados, conforme eu disse. Os processos estão em andamento. Quando for consolidado, deve ser chamado a empresa. Por quê? Esse ano, Kleber, para você ter uma ideia, esses autos funcionam o seguinte: o Proindústria é um programa de benefício para atrair indústrias. Então, você tem que fazer um projeto, apresentar esse projeto na Secretaria de Indústria e Comércio. Esse projeto, depois de aprovado pela Secretaria, ele é apreciado pelo CDE, pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico.
sendo aprovado pelo Conselho, a indústria vai fazer as adequações, ampliações, o que tiver constando no projeto dela, ela vai ser fiscalizada pela Secretaria de Indústria e Comércio, aí ele vai mandar um relatório para a Secretaria da Fazenda, ele vai fazer uma auditoria ainda na indústria, para ver o cumprimento de todo o processo do projeto que está, as etapas todinhas, para depois ser feito, tá? Então, nós entendemos que esse Proindústria, o que está dizendo aí que é renúncia fiscal de 900 milhões e etc., nós entendemos que isso é uma contrapartida que o governo está fazendo. Porque quando se fala em 900 milhões de renúncia fiscal em 5 anos, o governo não colocou o investimento que as indústrias fizeram nesses 5 anos, que deve ser em torno de 1,5 bilhão. Quando se fala, né, porque 57 milhões é mais do que um hospital, lá na construção de hospital regional de Gurupi, nós temos frigoríficos aqui que no último ano aplicou um hospital nele, tem 50 milhões de investimento, aumentou 350 empregos, melhorou o parque industrial, quer dizer, tudo isso é contrapartida. O que foi feito? Esses números, esses dados, nós entendemos que foi uma manipulação, onde foi feito, não foi feito unilateralmente, você entendeu? Para denegrir o setor, porque na realidade os produtores rurais hoje do Tocantins, nós temos trabalhado com uma carga muito pesada. Nós temos hoje um parque industrial instalado sem nenhum investimento, necessidade de nenhum investimento, para abater 2 milhões e 100 mil cabeças por ano. Nós não temos abatido 1 milhão. O ano passado melhorou um pouquinho, nós abatemos 1 milhão e 13. Quer dizer, nós temos mais de 50% da nossa capacidade ociosa. Isso por quê? Gilson, são quantos frigoríficos no estado? Hoje, cifados, são 9 frigoríficos. E tem os frigoríficos que são fiscalizados pelo CIE, que é o Estado, e pelo SIM, que é o município. Quando nós falamos essa capacidade instalada de abate, nós estamos falando dos cifados, que tem capacidade industrial até para exportar. Nós temos hoje um dos melhores parques industriais do Brasil. Nós estamos vendo todos os estados se mobilizando para credenciar frigoríficos para os mercados mais exigentes. Agora, o Tocantins, por exemplo, foi credenciar 2 frigoríficos do Tocantins para vender para a China e um para vender para a Indonésia, que são estados, que são mercados muito exigentes. E nós estamos na contramão. Ao invés de incentivarmos os industriais a melhorar esse parque industrial, aumentar a capacidade de emprego, de produção, tudo, nós estamos trabalhando ao contrário. Sim. Hoje, nós temos 6 mil empregos diretos, poderíamos ter 10 mil, se nós estivéssemos batendo a plena capacidade do Estado. Nós temos 30 mil empregos indiretos, poderíamos ter 40 mil. O setor trabalha com muita dificuldade, porque o Estado não tem gado. Agora, o governo fala em 11 frigoríficos autuados. Por que ele fala 11 frigoríficos? Porque os que estão envolvidos no Proindústria, porque tem alguns frigoríficos, por exemplo, que eles não têm CIF, a inspeção não é federal, mas que tem Proindústria também, é permitido, sem problema nenhum. Sim, entendi. Desses que saiu na portaria, 2 frigoríficos não são fiscalizados pela fiscalização federal. Certo? Por isso que ele fala em 11 frigoríficos. Mas ele não pode generalizar. Ou seja, você acha que então deveria aguardar transitado em julgado, o setor avalia isso, e depois de definido todo o prazo recursal, aí chamaria por empresa e não atacar todo o setor. Essa seria a saída. É lógico, porque eu te falo o seguinte, você vê o tanto que há incoerência. Esse ano, por exemplo, foram aprovados mais ou menos, deve ter sido aprovado mais ou menos uns 40 Proindústria, para todos os setores, lógico. Sim. Inclusive, me parece que para o setor de carne, parece que foi 3 ou 4 que foi aprovado na Agrotins. A semana passada foi aprovado 4 para a indústria, para outros setores da economia. Então é um programa viável, sim. É um programa que não tem razão. Não tem. O governo não está perdendo. Existe uma programação na programação orçamentária do governo prevendo esse tipo de arrecadação. E o Estado tem sobrevivido com isso. Esse programa é desde 2003. A previsão é que ele acabe em 2032. Então, e as indústrias, Kleber, eles fazem, essas grandes indústrias, os investimentos que são pesados, que são feitos, eles são feitos projetados para longo prazo. Ele não pode ser interrompido. Sim. Não tem condição, por exemplo, de uma carga tributária hoje, que ele falou que é 1%. Na realidade, nós pagamos 1,3%, que nós pagamos 0,3% para o CDE. Não tem condição de uma carga tributária hoje de 1,3% passar para 6 ou 7%. É inviável. É inviável o setor todo, inviabiliza tudo.
Na coletiva, o secretário chegou a falar que faz 40 dias que houve, já teria sido comunicado, que essas empresas teriam sido comunicadas da situação e do risco que corriam. Vocês foram realmente, teve essa alerta para vocês? Vocês vinham tentando conversar com o governo nesse período? Olha, isso é uma inverdade. Na realidade, nós temos tentado já audiência com o governo, com o secretário, os secretários, com vários secretários aí, com o governo do Estado, nós não conseguimos acesso. O que aconteceu há 40 dias atrás, na realidade, foi no dia 26 de agosto. Nós temos uma parceria muito forte com a FIET, que tem nos ajudado, a representatividade dela é muito grande, tem nos ajudado muito. A FIET promoveu um café da manhã com o secretário da Fazenda e o secretário da Agricultura. Nós tratamos lá no café da manhã, eu tenho material, inclusive, nós tratamos de alíquota de saída de boi do Estado. Nós tratamos de pauta, tratamos de evasão de divisa. Eu levei alguns dados para ver o crescimento do rebanho dos estados circunvizinhos, quanto que Goiás, Pará, Mato Grosso tem, quanto nós temos, porque o nosso rebanho, no ano passado, ele diminuiu mais de 300 mil cabeças. Essa preocupação que nós tínhamos em função de não ter gado de reposição, hoje nem os produtores rurais não estão encontrando gado para repor. Foi abatido matriz e etc. Por quê? Por causa da facilidade que o governo dá para a retirada de gado do Tocantins, em função de alíquota barata, em função de pauta barata, em função de falta de fiscalização das fronteiras. Tem uma série de problemas. Esses problemas nós levamos realmente do secretário. Não foi tratado de TARI. Isso é uma inverdade. Não falou em nenhum momento do risco que poderia de suspender esses TARIs. Em nenhum momento foi falado. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não foi nem ventilada essa conversa lá no café da manhã que foi promovido pela FIET, inclusive. Bom, teve uma decisão judicial na sexta-feira que suspendeu essa portaria, mas o sindicato, como que está hoje? Quer dizer, há uma preocupação de que isso se retorne? Como que o sindicato está vendo esse momento? Já está tendo uma reunião marcada? Vamos conversar com o governo? Como que está nesse momento, Gilson? Quando foi editada a portaria, eles na terça-feira que saiu, na quarta-feira, eles nos convocaram para a reunião amanhã, dia 10, às 14h30, na Secretaria da Fazenda. Então, nós fomos comunicados individualmente, todos os frigoríficos envolvidos foram comunicados realmente. Nós temos uma reunião amanhã na Secretaria da Fazenda para nós falarmos do tema. Hoje, a posição do sindicato, do setor todo, é uma posição muito preocupante, Kleber, porque inviabilizando isso, eles inclusive entraram com um recurso ontem para ver se derruba essa liminar, antes de nós sentarmos na mesa. Por que houve tudo isso, esse processo todo? É inimaginável parar. Hoje nós abatemos aí, que está batendo com a capacidade reduzida, mas nós ainda estamos abatendo 4.500 cabeças por dia, que estão deixando de ser abatidas. Agora já tem especulação de que a carne vai aumentar por causa do setor, porque as indústrias estão aumentando carne. As indústrias não fazem varejo. Nós não estamos abatendo e não estamos fornecendo carne para o mercado por enquanto. Então, se existe alguma especulação de aumento de carne para o consumidor final, isso não faz. Nós não participamos de varejo. A indústria faz, nós fornecemos aos distribuidores. Ou seja, a questão do comércio não tem nada a ver com a indústria. É uma decisão do comércio e não de vocês, né? Repete, por favor. É uma decisão do comércio, se houver aumento, e não da indústria, né? Exatamente. Tem que ficar bem claro isso, porque o que está sendo ventilado aí é que a indústria está fazendo isso para aumentar o preço. Pelo contrário. Mas a partir do momento que o secretário falou. Você está dizendo que houve uma redução da oferta, quer dizer, estão abatendo menos. Se está abatendo menos, com a demanda do mesmo jeito, vai ter aumento natural, mas é uma questão da própria economia, seria isso? Mas nós não estamos batendo menos. Hoje começou os abates, estava parado os abates. Estavam parados mesmo. Estava totalmente parado, não tinha possibilidade, porque se o produtor que quisesse abater 100 bois, ele tinha que ter em casa, em dinheiro, o dinheiro de 12 bois para pagar o imposto. Porque quando foi suspenso o Proindústria, voltou a ser cobrado o imposto do produtor, que era isento em operação interna. Entendi. Aí ele voltou a pagar os 12%. Um efeito cascata, na verdade, né? Acaba tendo um efeito cascata.
Exatamente, o problema é muito sério, porque quando o produtor para de vender o produto dele, para de circular, a riqueza para de circular até no município, que é a propriedade rural dele. Você já pensou, por exemplo, um confinamento? Confinamento, se o boi continuar no confinamento, esses dias parados todos, vamos pensar só nesses dias parados, que foram, quinta-feira já bateu muito pouco, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, vamos pensar que começa a bater hoje, 6 dias. Quer dizer, é em torno mais ou menos de R$10 por dia o custo de alimentação de um boi. Olha quanto o produtor já começou a perder. A coisa é muito séria, é muito preocupante para nós pensarmos que isso pode se prolongar, entendeu? É isso que eu ia perguntar, quer dizer, digamos que derruba essa liminar, digamos que realmente o governo insista, bata o pé que mantenha. O que vai acontecer? Qual a expectativa de vocês? Olha, nós temos até. Não queremos pensar muito nessa parte muito negativa. Nós vamos esperar amanhã para ver o que o governo tem realmente para nos falar, sentado à mesa lá e tudo, para ver qual que é a proposta, o que é a ideia, você entendeu? Para a partir daí, nós, se Deus quiser, estarão reunidos aqui todos os representantes de todos os frigoríficos, nós estaremos lá na Secretaria da Fazenda para a gente ouvir o que o governo tem, qual que é a proposta, e nós mostrarmos, tem que ser resolvido da maneira mais viável, uma coisa que seja factível para as duas partes, você entendeu? Sim. Agora, uma coisa é certa, uma carga tributária desse tamanho, indústria e nem produtor rural está preparado para hoje, não. Nós não estamos, não existe possibilidade de ser abatido, por exemplo, uma carga tributária sair de 1,3 para 6 ou 7. Sim. O que vai acontecer? A grande maioria das indústrias tem outras prontas fora do estado. Vai desestimular o investimento de recursos do estado. Nós vamos começando a trabalhar contra a maré. Enquanto todo mundo está trazendo investimento, está querendo buscar empresário, buscar recursos, nós estamos trabalhando a contramão. Ontem eu conversei com o Júnior Marzola, diretor do Sindicato Rural de Araguaína, e ele defendia, por exemplo, fazer como no Pará, que existe uma lei específica justamente para não ter essa insegurança jurídica. Vocês acham que seria, por exemplo, uma saída por aí? Olha, nós pensávamos, por exemplo, que o Proindústria, que é uma lei que foi aprovada pela Assembleia, nos daria segurança jurídica. Essa lei houve uma suspensão através de uma portaria. Exato. Suspendeu uma lei através de uma portaria. Exato, né? É uma questão realmente se pensar, né? Uma portaria teve valor maior que uma lei, por exemplo, né? Exatamente, porque se chamasse o setor, se fosse colocado as cartas na mesa, olha, está aqui, está comprovado, você não cumpriu a sua parte no Proindústria e tal, vamos pensar no que vai fazer, porque existe investimentos pesados aí tudo bem. Agora, unilateralmente, vamos parar tudo, simplesmente da noite para o dia suspender, mudar a regra do jogo no meio do campeonato. Quer dizer, a lei, então quer dizer que a lei existe, mas ela mostrou que tem fragilidades. Mostrou que tem fragilidade porque foi baseado num decreto, um decreto que foi editado pelo governador. O governador ordena que seja feito um levantamento, etc., um decreto de fevereiro, e baseado nesse decreto, o secretário dá poder para o secretário de fazer alguns questionamentos, fazer levantamentos, fazer auditorias, e o secretário suspender. Só porque o que está sendo colocado, o que foi feito, o que foi assinado, tudo, é em função de uma lei que foi votada pela Assembleia. Gilson, outra coisa, vocês também têm contrato, como você disse, com o exterior, de fornecimento de carne. Quer dizer, esse tipo de contrato, diante desse contexto, vocês estão em condições de cumprir? Como que funciona isso? Ou vai ter que cumprir com prejuízo, por exemplo? Olha, Kleber, por enquanto está sendo... Existe algum... Por enquanto está sendo feito, nós estamos tentando cumprir esse contrato. Agora, se prolongar, nós não sabemos como é que vai fazer. Com certeza nós vamos perder contrato internacional e contrato nacional também, o grande mercado nacional aqui, porque esses grandes conglomerados, esses grandes grupos econômicos, eu tenho um contrato contigo, você não me forneceu, você não cumpriu o seu contrato, eu rompo esse contrato contigo e faço com outro que cumpre. Quer dizer, e nós sabemos que recuperar o mercado é muito, muito mais difícil do que você manter ele. Então, assim, nós corremos um risco muito sério e perdemos contratos importantes em função da impossibilidade de abater, de trabalhar. Tá certo, então, Gilson. Nós vamos ficar acompanhando aí, acompanhar amanhã a reunião de vocês com a Secretaria da Fazenda. Você falou às 14h30, é isso?
Isso, 14h30. Então vamos estar acompanhando e nos colocamos à disposição, torcendo aí para que termine da melhor forma possível, porque é de interesse de toda a economia do Estado. Eu agradeço muito você por essa entrevista, viu? Nós agradecemos também essa oportunidade de nós estarmos esclarecendo a população, nos colocamos à disposição, nós estamos sempre abertos para nós ouvirmos e tentarmos olhar os dois lados, nós sentarmos para discutirmos, para decidirmos na mesa o que vai ser melhor para o Estado, para a economia do Estado como um todo, e principalmente para a manutenção desses empregos, da geração de renda, emprego e da arrecadação, né? Tá certo, então. Olha, a gente torce realmente para que ocorra o melhor e que realmente prevaleça o bom senso e a racionalidade nessa história. Pessoal, essa foi a entrevista sobre essa questão muito importante, muito delicada que o Tocantins está vivendo, e nós voltamos a qualquer momento com mais outra personalidade da política e da economia do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima. Estamos aqui agora no CT para estrear essa nova ferramenta.